Maravilha. Boa noite, pessoal. Ao vivo, a cores e com poesia de preferência, né? Muito boa noite a todos e a todas. Vamos chegando, interagindo aí, pessoal. Nosso Faces da Poesia, né? De Face a Facebook com vocês. 29ª edição. E uma data especial, né? Hoje completam 26 anos que Mário Quintana nos deixou, né? Mário Quintana é uma das grandes figuras da poesia no século XX, foi também jornalista, traduziu diversas obras prestigiadíssimas da literatura universal, né? Clássicos. Então a gente vai fazer um singelo tributo ao Mário Quintana também dentro da proposta do Faces da Poesia, né? Ao final, a gente então encerra com Mário Quintana, esse ícone da literatura, né? Uma das grandes referências do século XX, foi jornalista, traduziu grandes clássicos da literatura universal, e a gente vai prestar a nossa homenagem, a nossa referência esse grande nome, esse grande brasileiro, né? Então, boa noite, pessoal. Vamos chegando, interagindo, né? Espero que todo mundo esteja bem, né? Que essa Covid-19 é dose, todo mundo se cuidando em casa, né? Se imunizando, né? Principalmente com boa literatura, com arte de qualidade para a gente manter as elevadas vibrações de pensamento, de emoções, né? A literatura é uma companhia mais do que oportuna nesse momento, né? Literatura, as artes, né? Luane Castro, muito bem-vinda. Ildefonso Sambaíba, muito agradecido aí pela presença de vocês, pessoal. É isso, vamos chegando, interagindo, chama a família, os amigos, o cachorro, o papagaio, todos são bem-vindos, né? Imensamente aí no nosso aconchego aqui, né? Cabe todo mundo. Então a gente vai fazer esse tributo ao final, então, do Mário Quintana, né? Do Mário Quintana que faleceu, né? Esse gaúcho distinto de Alegrete, né? Nos deixou em 5 de maio de 1994. Mas a sua poesia, né? O seu lirismo, o seu bom humor, seu humor refinado, ele subsiste em nossos corações, ele pulsa na literatura brasileira e no coração dos amantes das letras, não é verdade? Dos amantes da verve poética. Então, antes de começar as nossas leituras, eu queria deixar uma reflexão. Eu gosto bastante de fazer isso, né? De
que eu acho um momento propício, não só para a gente estar apresentando trabalhos, poemas, autores, né? Mas também nesse momento tão conturbado, né? A gente transmitir uma mensagem, né? De apoio às pessoas nesse momento, em especial ao nosso público primordial, né? O nosso foco, que são os leitores escritores, né? Então eu queria dizer, né? Mais uma vez, eu acho que vale tanto para o escritor que está no início da sua jornada, como para aquele que já encontrou, digamos assim, a sua voz, né? Após tantas lutas reídas com as palavras, né? Que eu acho que esse é o ponto de chegada, vamos dizer assim, o norte, o objetivo fundamental do escritor é encontrar a própria voz, né? É alinhar-se com a sua essência a partir da literatura. Então, para chegar a isso, eu acho que essa é a nossa mensagem, entreguem-se ao mundo do imaginário, ao mundo da literatura, porque o mundo imediato é muito pouco, é muito supérfluo. Entreguem-se à literatura, né, ao mundo da literatura em toda a sua diversidade, infinita de estilos, de autores, de temas, né? Quanto mais contato a gente tiver com esse mundo, mais a gente se encontra enquanto escritor. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu vejo alguns incorrem, no meu ver, um grande equívoco de ter uma visão inicial, quero fazer isso na literatura e ler só aquele autor. Aí depois você pode até se tornar um especialista naquele autor, naquela visão de mundo, mas o seu estilo pode ter ficado contaminado. Daqui a pouco você vai mimetizar, você vai imitar um determinado autor. Se você tem contato com vários autores, com várias vozes, com essa pluralidade da literatura, né, eu acho que é muito mais favorável e interessante para encontrar o seu estilo, em termos de definição, de consolidação do estilo. Então abracem a literatura em toda a sua diversidade, a sua gama. Não é? Leiam prosa, leiam poesia, leiam romances, leiam histórias de quadrinhos. Né? Quanto mais, eu acho melhor. Né? Evita o empobrecimento do estilo, a imitação, que por vezes pode ser até inconsciente. Né? E também, outra coisa que eu gosto de propor, né, muito modestamente, sugerir, quem sou eu? Sugerir mesmo, né, nessa troca de ideias aberta, aos escritores, né, independente da sua condição, se estão iniciando a sua jornada, se já encontraram a própria voz, né, participem de concursos literários, participem de antologias, né, se inscrevam nas provas, nos certames de literatura. Isso é válido também, né, nessa questão de você ter um contato com várias linguagens. Né? Isso contribui no amadurecimento da escrita, para a escrita não ficar muito mimetizada, muito escrava de um determinado parâmetro. Né? Então vale a pena, sim, leiam bastante, escrevam até calejar os dedos. O escritor que está começando, o escritor que já está mais maduro, digamos assim, também. Leiam bastante, escrevam até calejar os dedos e participem dos concursos literários. Né? Acho que vale muito a pena abraçar sem condições prévias. Né? Vou ler só romance porque eu quero escrever como o Marcel Proust. Eu vou ler não, eu vou ler épicos, eu quero escrever como enfim. Então esse tipo de pensamento eu tenho as minhas ressalvas. Né? Eu acho que a escrita ela deve se dar naturalmente e você vai se encontrando
gradativamente a gente vai se encontrar em termos de estilo, de voz, a gente vai se encontrar. Permita-se viver o mundo fantástico da literatura com todas as suas nuances, as portas que ele abre, né? Esse é o meu pensamento, né? Entregar-se ao deslumbre, não é? Ao fascínio da literatura. Leiam de tudo um pouco. Aí naturalmente você vai se encontrar como poeta, como romancista, etc. E aí você se encontrando, aí invista mais sim no domínio técnico, que não condeno isso. Né? Não condeno o domínio técnico, o estudo técnico. Né? Então uma reflexão singela, e participem também nessa linha de raciocínio, participem de antologias, de certames literários. Né? Acho que vale muito a pena. Grande Mauro, obrigado, um parceiro aí, um parceiro contumaz nas iniciativas aí da Academia Cruzeirense de Letras, Dona Helenícia, né? Uma amiga querida aí, por quem temos grande estima, né? Pelo Ney Valença. O Ney Valença é uma referência para nós de ser humano, de poeta, de escritor, de músico, né? E está em nossos corações, né? E, pessoal, obrigado pelo apoio de vocês, né? Então, começando hoje, né, o nosso Faces da Poesia, na sua 29ª edição, né, que tem um momento final dedicado pontualmente ao Mário Quintana, esse poeta referencial do século XX, que traduziu também diversos clássicos da literatura mundial, né, foi jornalista. A gente já vai falar desse grande brasileiro. É claro, uma abordagem sucinta, dentro dos meandros, do propósito, primeiro, do Faces da Poesia, né? Porque o estudo mais minudente, mais aprofundado de obras de autores, de propostas, de como se construía os caminhos da palavra, é no próprio Caminhos da Palavra que a gente faz esse estudo, né? E já teve, inclusive, 21 edições, né? Que é ocasionalmente apresentado no Cruzeiro em Letras, na página do Facebook da Academia Cruzeirense de Letras. Esse estudo mais abalizado, mais sério, mais consistente é no Caminhos da Palavra. Aqui é uma proposta mais circunscrita mesmo, né? De fazer homenagens a poetas, autores, autoras, né? E falar brevemente da proposta de cada um, etc. Né? Então é isso. Começando, né? Como eu falei para vocês, pessoal, a importância do escritor, né? Ter contato, ao deslumbre, ter acesso às portas que a literatura abre, né? É muito interessante essa interação com outros autores, autoras, para a gente evoluir, para crescer mesmo, né? Eu acho muito legal. Ampliar o repertório, as referências, né? Então, esse trabalho aqui, pessoal, é uma antologia organizada pela Helvetia Editions, né? E ela é em comemoração ao Festival de Poesia de Lisboa. Tive a honra de participar, ter o meu poema selecionado, e essa obra é alusiva à 4ª edição do festival que eu falei, né? Do Festival de Poesia de Lisboa. Essa edição é do ano passado, né? Se não me engano, 2019, isso. Também vou participar em breve tem mais detalhes, né? Eles com essa pandemia e tudo, mas está em curso a 5ª edição, né? E vou participar. A obra ainda estão fazendo a diagramação, selecionando os poetas, mas o meu nome já foi confirmado. A vida na edição desse ano, do ano passado, A Vida e Poesia 4, Festival de Poesia de Lisboa, né? Então eu vou recitar para vocês o meu poema Nas Nuvens, né? Que é um poema inspirado na infância, no deslumbre, com a silhueta mesmo das nuvens. A gente olha para aqueles desenhos no céu, né? Aquela moldura ali, e fica imaginando, né? Tenta encontrar alguma imagem do nosso repertório, né? Da nossa vivência. Às vezes
um, um animal da natureza, né? Ou alguma outra coisa bem interessante. As crianças são muito imaginativas, né? E o poema se deu nesse contexto. Nas nuvens, o seu desenho me arrasta e assusta pelo fascínio, borboleteando no afago de suaves lembranças, espalhando brasa e vigor na ruptura do raciocínio, germinando flores, risos, doçuras e esperanças. Já avistei confrontos entre criaturas decrépitas, arcanjos tocando harpas e dragões fumegando, o magnífico open bar celestial, ao causar inveja, pórticos de entrada ao inimaginável e recôndito, deitado em pensamentos cândidos e audazes, sinto ânsia por algodão doce e travessuras, e por vivenciar aventuras duradouras ou fugazes. O menino e o homem selando acordos, causando rixas, responsabilidade, adrenalina, consequências, paixão e azia, no azul do firmamento, o prodígio da arte imitando a vida. Nas nuvens, de minha autoria, da antologia A Vida em Poesia 4, do Festival de Poesia de Lisboa. É isso, pessoal, a mensagem de participar, o escritor, independente da sua condição de neófito ou aquele mais tarimbado, participem de certames literários, tenham contato com esse mundo deslumbrante, fantástico, de possibilidades infinitas da literatura. Isso só vai somar no nosso intelecto, na nossa formação e na nossa atividade lúdica. Só tem a somar, não é verdade? Prosseguindo, né? Agora a próxima homenagem. Hoje é um pouco mais longa a live, por ocasião dessa data simbólica referente a que a gente vai falar logo mais, referente ao Mário Quintana, não é? Então eu quero apresentar para vocês agora, antes de entrar na homenagem ao Mário Quintana, um autor muito interessante, escreve muito bem, é nosso amigo pessoal, muito interessante, tem uma atuação forte também na cena cultural, promovendo saraus, né? Promovendo encontro entre autores. E é um autor muito interessante. Rogério Viana Bernardes nasceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mora em Brasília e escreve poesia como quem precisa renascer todos os dias, por meio das palavras. Cinzas de Fazer Fênix é seu terceiro livro, após Olhar de Andorinha, Scortete 2014 e Cantigas de Ninar de Aragões, da Penalux 2017. Então, com vocês, Cinzas de Fazer Fênix. Esse livro é muito especial, muito bom mesmo, recomendo com todas as ênfases possíveis, né? Livraço mesmo. Parabéns ao Rogério Bernardes, né? Que é uma figura muito querida, carismática, né? Ele acompanha os outros autores também, incentiva, né? Ele tem parcerias muito legais nos poemas dele. Você vê músicos elaborando né, trilhas, pessoal do teatro também. Vale muito a pena conhecer mais o trabalho encampado por Rogério Bernardes, tá certo? Então vamos lá. Cinzas de Fazer Fênix. E o poema selecionado para nosso tributo, Sobre Brasas. Ele caminha sobre brasas como quem fuma no litoral, com os pés molhados pelo mar. Seus pés são penas e ele flutua, enquanto embaixo tudo queima, todos os papéis que antes o acusavam de não se importar com nada. As contas entram em combustão, as cartas de amor se encolhem até as cinzas,
as certidões minguam até mais nada, e ele segue sobre brasas, sob asas. Como quem pesca no poço do quintal as palavras mais suculentas para o jantar. Ele caminha sobre brasas como quem pisa em nuvens, e ninguém o perdoa por isso. Ele é poeta. Sobre brasas, do nosso queridíssimo Rogério Bernardes, grande parceiro, grande nome, não é promissor, é realidade, escreve muito bem, e é um camarada muito legal, participa de várias iniciativas, né? Fomenta os autores, muito legal, gente. Conheçam aí o Rogério Bernardes, tá certo? Faz um trabalho ímpar mesmo. E agora chegou o momento derradeiro, né? Que é o ápice, né, do nosso encontro. Vamos falar agora um pouco, né? Trocar algumas ideias, algumas impressões e homenagear, a partir dos seus lindos versos, o imortal Mário Quintana, né? Mário Quintana, como falei para vocês, gaúcho de Alegrete, veio a falecer em 5 de maio de 94. Então, há 26 anos, não temos esse poeta com sua verve lúdica, ímpar, né? Toda a singeleza e grandeza do seu repertório poético, da sua linguagem, a sua interpretação tão viva, tão criativa do cotidiano, não é? Também do imaginário infantil, soube também transpor para os versos, para a linguagem poética, todo o imaginário, a inocência, a beleza, né, da pureza das crianças, não é? Então vamos falar um pouco e recitar alguns poemas, né? Esse livrinho é muito bom, né? Uma antologia voltada para crianças que compila vários autores brasileiros, né? Tem Cecília Meirelles, tem Bilac, tem Leminski e tem também o Mário Quintana. Vamos começar por aqui, né? O dia abriu seu parasol bordado. O dia abriu seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria. Estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu azul arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhá-la admirado. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo, céu é que lhes falta, para suportarem a existência rude. E eles sonham imóveis, deslumbrados, que são 2 velhos barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. O dia abriu seu parasol bordado, né? De Mário Quintana, aqui constando nessa antologia Caminho da Poesia. Bem interessante, né? Um trabalho legal, assim, com ilustrações voltado mesmo para a galera aí da tenra idade, não é? Os nossas crianças, né? A galera da tenra idade. Bom, meus caros, minhas queridas, algumas curiosidades do Mário Quintana, de uma maneira bem sucinta mesmo. Como eu falei para vocês, aqui não é o local apropriado para um estudo mais minudente, um estudo mais abalizado, né? Esse já é o objeto do Caminhos da Palavra, que a gente apresenta no contexto do Cruzeiro em Letras, da ACL, lá na página do Facebook, né, de nossa academia. Então, olha que interessante. Por 3 vezes, Quintana tentou entrar para a Academia Brasileira de Letras, né? Jamais perdoou os amigos da desfeita. No dia 25 de agosto de 66,
Quintana é saudado da sessão da Academia por Augusto Maia e Manuel Bandeira, que lê um poema de sua autoria. Convidado para se candidatar pela 4ª vez, Quintana recusou o convite. Em 80, na década de 80, Quintana recebeu o prêmio Machado de Assis da ABL pelo conjunto da obra. Em 81, foi contemplado com o Jabuti como personalidade literária do ano. A partir de 88, passou a publicar as Agendas Poéticas, que se tornou um sucesso de vendas, né? Não se casou nem teve filhos, foi hóspede do Hotel Majestic no centro histórico, de Porto Alegre, de 68 até 80, enfim. Então, como falamos, né, o estudo mais abalizado, mais minudente é no contexto ali dos caminhos da palavra, tá? Então vamos lá, mais alguns poemas do querido Quintana. Deixa-me seguir para o mar. Tenta esquecer-me. Ser lembrado é como evocar-se um fantasma. Deixa-me ser o que sou, o que sempre fui, um rio que vai fluindo. Em vão, em minhas margens, cantarão as horas. Me recamarei de estrelas como um manto real. Me bordarei de nuvens e de asas. Às vezes virão em mim as crianças banhar-se. Um espelho não guarda as coisas refletidas. E o meu destino é seguir para o mar, as imagens perdendo no caminho. Deixa-me fluir, passar, cantar. Toda a tristeza dos rios é não poderem parar. Lindo, 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 lindo. Vamos seguindo, né? Matinal, eu adoro esse também. Eu escolhi aqueles que eu gosto mais dentro de um repertório imenso e inconfundível do autor, né? Mas aí fica uma questão muito subjetiva, mas eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo reconhecem a grandeza do Mário Quintana, né? Matinal, adoro esse. Matinal. O tigre da manhã espreita pelas venezianas. O vento fareja tudo. No cais, os guindastes domesticados dinossauros erguem a carga do dia. Não, sem comentários. Que poema maravilhoso, né? Você falar com poucas palavras, com essa densidade de um acontecimento tão singelo que é acordar, né? O sol e o cotidiano duro de algumas pessoas, né? É um poeta relógio. O mais feroz dos animais domésticos é o relógio de parede. Conheço um que já devorou 3 gerações da minha família. Poeminho do Contra é um clássico, né? Poeminho do Contra já é um poema assim mais conhecido mesmo, né? Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Flora Benites, muito bem-vinda. Matinal maravilhoso, né? Maravilhoso. Que poema, gente. Que poema. Das utopias, né? Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristeza os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Lindo também. O que não é lindo em Quintana, na verdade? E a construção. Eles erguem a Torre de Babel para escalar o céu. Mas Deus não estava lá. Estava ali mesmo, entre eles, ajudando a construir a torre. Deus estava lá. A construção. Então, pessoal, essa foi a 29ª edição, né, do nosso Faces da Poesia. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu não poderia me omitir de fazer essa reverência a um nome, a um expoente da poesia do século XX, né? Que também como tradutor, né? Que
levou ao nosso conhecimento tantos clássicos da literatura mundial, né? Jornalista também. Então, esse grande brasileiro, Mário Quintana, todas as reverências para ele. E é isso, como eu falo para vocês, para os escritores, nossos amigos, que está começando, quem já está consolidado, etc., abracem esse mundo fantástico, esse mundo de possibilidades infinitas da literatura, né? Se entreguem a esse universo com deslumbramento, com fascínio, né? Porque esse processo da escrita, ele tem muito mais a ver com entrega do que se submeter a protocolos, a manuais, a oficinas, né? Isso é necessário, mas eu acho que não. Vamos ter cuidado, né, de não ficarmos submissos a essas condições prévias de sentido, que eu acho que senão a gente tem muito a perder, né? Participem de antologias, participem de lives assim, né? Muito obrigado demais pelo apoio de vocês. Vocês não sabem o quanto estão contribuindo para mim, né? Minha gratidão a vocês é demais, né? Eu percebo um retorno interior fantástico por esse momento com vocês, por estar construindo esse projeto de incentivo à literatura e às artes com vocês, né? Então, obrigado demais. E para finalizar, com estilo, né? Para vocês, eu tiro o meu chapéu aí para Mário Quintana hoje, especialmente. Muito obrigado, pessoal. Amanhã tem mais. Obrigado, gente.